Fala galerinha do segundo, beleza com vocês? Então, eu tentei procurar um vídeo no YouTube que tratasse do conteúdo dessa aula de hoje da maneira que eu queria, mas eu acabei não encontrando, né? Dessa forma, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para que vocês possam assistir e responder um formulário que eu vou disponibilizar, tá certo? Então eu vou dar continuidade ao assunto partindo lá da última atividade que nós trabalhamos, né? Que foi diferenciando calor de temperatura. Então, vamos seguir um pouco adiante, tá certo? Não vou aparecer aqui na telinha hoje, tá? Eu vou aparecer quando estiver fazendo alguma correção. Então, vocês se atenham apenas às explicações. Eu estou movimentando o mouse aqui, né? Vocês podem acompanhar, tá certo? Então, olha só, na última atividade nós diferenciamos temperatura de calor, né? Nós vimos que no dia a dia as pessoas usam essas duas palavras como se estivesse significando a mesma coisa, mas na física são coisas completamente diferentes. E é muito importante a gente compreender que o vocabulário faz muita diferença. Você dominar um vocabulário, saber que as palavras são conceitos diferentes, né? Em ciências, em física e tal. Então a gente já começou diferenciando dois vocábulos, que era temperatura e energia, fazendo a devida separação com as suas diferenças no contexto da física. E isso é muito importante para enriquecendo o vocabulário de vocês, para quando a gente falar de temperatura, falar de calor, vocês já terem, né, uma bagagem para saber o que isso representa na verdade. Bom, hoje nós vamos falar de como é que se mede a temperatura e também vamos falar quais são as formas de propagação do calor. Por exemplo, né, eu coloquei um exemplo para vocês na última aula falando assim: se você tira um bolo do forno que acabou de ficar pronto, coloca ele em cima da mesa, você faz isso para esfriar. Por que ele vai esfriar? Porque o bolo está perdendo calor para o meio ambiente, para o ar, né? Mas como é que ocorre essa troca de calor? O ar está passando o calor está passando do bolo para o ar. De que forma? A gente consegue explicar isso? Existe um modelo para explicar isso? Sim, existe, tá certo? Então o objetivo dessa aula aqui vai ser fazer vocês entenderem como é que se mede temperatura. Vocês sabem que, né, que temperatura é uma grandeza que a gente pode medir. A gente pode ver qual é a temperatura que nós estamos, né? Nesse período agora de pandemia, né? Vocês entram em mercados, entram em estabelecimentos que geralmente as pessoas medem a sua temperatura para saber se você, né, está ali oferecendo algum risco biológico aí devido ao vírus, né? Mas aqueles termômetros que vai na axila, que é o termômetro de mercúrio, como é que esse termômetro funciona? Como é que esse termômetro consegue nos dar a temperatura? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Olha só. Vai chegar uma próxima aula que vocês verão que toda matéria, quando é aquecida, ou seja, né, quando recebe calor, quando eleva a sua temperatura, essa matéria aumenta suas proporções. Tá certo? Então, eu não sei se no começo do ano, né, eu cheguei a mostrar esses termoscópios que eu tenho lá na escola. Infelizmente está guardado na escola, eu não tenho aqui em casa para mostrar para vocês funcionando. Mas basicamente, com esse termoscópio aqui, a gente consegue explicar como é que funciona um termômetro. Eu pego um termômetro, coloco na minha axila, aí aquela partezinha vermelha, né, que é o líquido, acaba subindo, mas por que que isso sobe? Por que aquele líquido sobe? A explicação vai ser a mesma coisa da explicação do funcionamento desse cara daqui. Como eu não lembro se eu mostrei para vocês esse trocinho aqui funcionando, então vou mostrar o vídeo para vocês verem como é que funciona, tá? Eu vou baixar aqui o vídeo porque eu mesmo vou estar explicando, tá? Então é um recipientezinho de vidro, tá? Aqui eu tenho um bulbo, né? Uma bolinha embaixo que é conectado com a bolinha de cima através dessa partezinha aqui enroladinha, que é oca por dentro, né? Então esse líquido azul pode ir de uma bola para outra. Então, nesse momento, o líquido azul está parado mais ou menos nessa altura. Aí ele está tritando uma mão com a outra para aquecer as mãos, né? E ele vai encostar aqui embaixo. E vocês vão ver o que vai acontecer.
Estão notando que está subindo ali? Isso aqui é de vidro, tá? Ele não está apertando não tem condições ele tá apertando isso aí não. É completamente de vidro. Então, olha só, o líquido quer subir cada vez mais e mais. Deixa eu antecipar aqui. Agora ele esquentou a mão e vai segurar em cima. O líquido vai descer bem rápido, né? Bem rápido. Ele vai pegar aqui também um secador de cabelo. O líquido está aqui, parado. Deixa eu voltar um pouquinho. Ele vai pegar um secador de cabelo. Olha só o que vai acontecer com o líquido. Até o do lado subiu um pouco, ó. Por causa do calor que está indo para lá. Bom, gente, basicamente o funcionamento do termômetro vai ser a mesma coisa. Quando você pega um termômetro, né, daquele de mercúrio, na casa de vocês, deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem como é o termômetro de mercúrio. Então, termômetro de mercúrio é esse termômetro aqui, né? Esse termômetro aí, que vai na axila. Em alguns locais também tem esse termômetro de mercúrio de parede, né? Em algumas casas. Então, que é esse tipo de termômetro aqui, né? Então, olha as temperaturas aqui, a temperatura em graus Celsius. Nesse lugar aqui, a temperatura está em 13 graus Celsius, certo? Se o dia ficar mais quente, essa coluninha vermelha ela vai subir, e vai te dando a temperatura, né, do dia adequadamente. Bom, o que está acontecendo aqui na verdade? Quando ele atritou a mão e colocou aqui, ele atritou a mão e colocou na bolinha aqui embaixo e o líquido subiu, aconteceu na verdade o seguinte: quando ele coloca a mão nesse vidro, a mão dele aquecida vai acabar aquecendo o vidro e o ar que está dentro da bolinha ali embaixo, ó, o ar que está dentro da bolinha, deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, essa bolinha você vê que ela não está completamente cheia de líquido. Tem ar também, né? Tá com líquido até aqui e tem ar ali em cima. Então, quando ele coloca a mão em volta dessa bolinha aqui, a mão aquece o vidro e o ar lá dentro está em contato com o vidro. O vidro agora está mais quente, então o ar vai ficar mais quente. O que acontece com as coisas que eu falei para vocês, né? O que acontece com a matéria quando ela é aquecida? A matéria acaba crescendo, se expandindo. Então o ar vai se expandir, o ar quer ocupar um espaço maior. E o ar querendo ocupar um espaço maior, esse ar precisa ocupar o espaço dessa água que está aqui. Então esse ar faz o que com a água? Empurra a água para subir pelo canudinho que está aqui dentro, ó, e aqui em cima começa a fazer voltas. Então o ar acaba empurrando o líquido lá para cima, né? Como ele acabou fazendo. Ó. Então o ar está empurrando o líquido para cima ali, tá certo, pessoal? Então os termômetros funcionam assim, na verdade, tá? É dessa maneira que os termômetros vão funcionar. Bom, existem várias escalas, na verdade, para a gente medir temperatura. Da mesma maneira que você pode medir a distância de um lugar a outro por metros, por centímetros, por quilômetros, temperatura você pode medir de 3 maneiras diferentes, né? Que são as 3 escalas diferentes. Bom, a nossa escala, né, que é o grau Celsius, que é conhecido, funciona assim, olha só. Em 0 graus Celsius é a temperatura em que a água começa a congelar, ou também é a temperatura no qual o gelo começa a derreter, 0 graus Celsius. Quando a água começa a ebulir, gente, é vaporizar rápido, né, formando as bolhas lá na boca do fogão. Então, a água começa a evaporar, ebulindo, a uma temperatura de 100 graus Celsius. Mas se você estiver lá na Inglaterra, por exemplo, o termômetro lá adotado, a escala adotada, não é graus Celsius, é graus Fahrenheit. Ah, professor, e a água lá em Pedra, em que temperatura?
a água empedra lá em 32 graus Fahrenheit. E a água ferve lá em que temperatura? Ferve em 212 graus Fahrenheit. Você vê que na escala Celsius, do 0 até o 100, eu tenho 100 pontos, né? E na escala Fahrenheit, do 32 até o 212, eu tenho 180 pontos. Gente, fica claro que se eu variar do 0 até o 1 na escala Celsius, por exemplo, se eu pegar água, né, e aquecer de 0 graus Celsius até 1 grau Celsius, isso não significa que se fosse na escala Fahrenheit, iria subir de 32 para 33, porque essa escala de cá ela é maior, né? Ela é dividida em 180 partes. Então, se eu tenho uma elevação de temperatura aqui de 1 grau, aqui vai ter que ser maior do que 1 grau, né? Na verdade é 1,8 graus, tá certo? Então, eu tenho essas escalas diferentes, tá certo aí? Aqui vai ser bobagem, isso aqui não vai importar muito não. Eu estou, na verdade, aqui abordando o conteúdo, tá, pessoal? A nível de Enem mesmo, como o Enem vai cobrar, porque tem muita coisa no livro didático, na verdade, que é importante, na verdade, são informações importantes, mas nós, enquanto professor, temos que nos ater à questão do calendário apertado e tudo mais, né, feriados, por aí vai. E nesse período de pandemia, então nós temos que ser capacitados de estar escolhendo aquilo que é mais cobrado no Enem e da forma que é mais cobrada, né? Então por isso que eu estou pulando aqui muita coisa que está mais a nível de curiosidade, né? Bom, o que eu tinha dito antes para vocês, né? Eu estou com um recipiente aqui, ó, cheio de ar. Você pega uma vasilha qualquer na sua casa, uma garrafa de vinho mesmo, que está seca, aí você coloca uma rolha. Lá dentro da garrafa está seca de líquido, mas tem um ar, né? Aí se você vier aqui com a chama embaixo dessa garrafa, as moléculas do ar que estava lá se movimentando relativamente lenta, elas vão aquecer e elas vão se movimentar mais rápido, porque temperatura é o grau de agitação das moléculas, né? Então, tudo isso aqui são coisas que vocês já sabem, tudo maravilhosamente bem. Podemos ir um pouco mais para frente aqui, tá? Vai ter as questões lá para vocês sobre esse assunto. Olha só, dilatação térmica. Dilatação térmica, gente, significa a dilatação ou crescimento devido à temperatura. É uma dilatação térmica. Aí eu vou colocar uns exemplos aqui de coisas que tem uma divisão entre elas para evitar estragos. Como, por exemplo, os trilhos dos trens. Observe meu mouse aqui movimentando. Ó. O trilho dos trens tem um espacinho entre um trilho e o outro. Porque durante o dia a temperatura aumenta muito nesses trilhos, e você sabe que com o aumento de temperatura, o trilho vai crescer. E se não tiver esse espaço aqui, que é a junta de dilatação, o trilho pode crescer, pode se romper lá na frente, entendeu? Então os trilhos têm um tamanho específico, e para esse tamanho específico, calcula-se o espaço que tem que ser deixado ali, porque sabe-se que ele não vai dilatar mais do que isso. Porque a gente sabe que a temperatura dos locais não vai ficar acima de 70 graus Celsius, por exemplo, né, pessoal? Então coloca a junta adequada ali para não ter um acidente, tá certo? Deixa eu ver aqui se vai ter uma coisa importante. Dilatação térmica, né? Dilatação, quero pegar os exemplos. Os exemplos, cadê? Aqui, nas pontes, né? Não sei se você já viu ali na ponte do Marabá, a ponte que vai pro shopping. Nas cabeceiras da ponte, né, que na verdade é no começo da ponte, no asfalto. Eu acho que vocês já observaram que tem uma rachadura no asfalto, na cabeceira, né, no começo da ponte, tanto de um lado como do outro. São as juntas de dilatação, porque a ponte ela pode dilatar e em contato com a pista dos dois lados, ela não tem espaço para dilatar e ela vai empurrar a pista. Isso aí vai deformar o asfalto, vai acabar causando danos materiais, né? Então, eu tenho aqui essa junta de dilatação para quando a temperatura aumentar e esse cara daqui, nessa coluna amarelona, crescer, ela vai crescer um pouco, mas esse espaço é suficiente para ela não crescer e empurrar essa outra parte amarela de cá, que também vai crescer, vai empurrar ela e aí daria um estrago, né? Aí você pode se perguntar o seguinte, professor, mas por que não fazem uma coluna dessa grandona, sem precisar das juntas de dilatação, né? Bom, quanto maior
essa coluna aqui, essa coluna amarela, a dilatação vai ser maior ainda, né? Então a gente pode ter um acidente nas pontas bem maior ainda. Tem outros exemplos, olha só. Vocês já observaram que as calçadas, né, de cimento assim, tem essas divisóriazinhas aqui, ó, de madeira. Porque isso aqui, gente, quando aumenta a temperatura, isso vai aumentar a sua superfície. E se você coloca aqui um material que é um plástico, uma madeira, fazendo essas divisóriazinhas, são materiais que têm uma certa elasticidade. Aí quando a temperatura dessas placas aqui, digamos assim, quadradas, aumenta, a superfície dela aumenta, mas só que elas conseguem comprimir um pouco a madeira ou plástico, que é um material que tem uma certa elasticidade, né? Então, vai ter mais algum exemplo aqui para mostrar para vocês. Vai ter sim, cadê? Então, esse aqui é o anel de Gravesande. Então, eu tenho uma bolinha de metal e eu tenho um anel de metal também, por onde essa bolinha consegue passar. Aí eu vou pegar essa bolinha e vou aquecê-la num bico aqui de chama. Vocês sabem que quando as coisas crescem, quando as coisas aumentam de temperatura, as coisas crescem de tamanho. Então essa bolinha ela cresceu, ela não consegue mais passar ali. Tá certo, pessoal? A cerâmica da casa de vocês, do piso da casa de vocês. Vocês veem que tem uma distância, né? De uma cerâmica para outra. Essa distância é para quê? É para ficar mais bonito? Não, pessoal, não é para ficar mais bonito. Talvez você até ache bonito também. Pode até ser, tá? Mas não é para isso. É exatamente por causa da diferença de temperatura. Se você não dá espaço, juntar uma placa na outra, quando aquilo ali é aquecer durante o dia nos dias quentes, a superfície de cada plaquinha de cerâmica vai se expandir, uma vai empurrar a outra e vai estufar, vai romper. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar um exemplo para vocês, né? Cerâmica estufada de dilatação. Dilatação do piso aqui, né? Deixa eu ver se consigo exemplificar. Aqui, pessoal, olha só. Certamente nesse caso aqui a pessoa não respeitou o espaço adequado. Aqui também, ó, não respeita. Aí essas cerâmicas, né? A superfície dela cresce de tamanho, uma empurra a outra e dá esse estufamento para cima. Aqui, ó, uma empurrou a outra, ó, deu o estufamento para cima, tá certo? Então, aqui também, ó, tá certo? A explicação para esses casos é exatamente isso que eu estou falando para vocês, que a matéria, né, quando aquecida, aumenta de tamanho. Agora deixa eu passar aqui para outro ponto para vocês, que é sobre a propagação de calor que eu tinha dito no começo dessa apresentação, né? Gente, o calor ele pode ir de um ponto a outro de três formas diferentes, né? Nós vimos na aula anterior que se eu tenho um corpo de temperatura mais elevada, eu coloco ele em contato com outro corpo de temperatura mais baixa, o calor passa de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa, né? Só passa desse jeito, não tem outra maneira de passar não, tá? E quando é que acaba essa troca? Acaba essa troca quando eles estiverem à mesma temperatura, é uma coisa que eu chamo de equilíbrio térmico. Bom, vamos ver aqui. Vamos chegar na parte que vai me interessar, na verdade. Eu quero falar das formas de propagação de calor. Cadê isso? Fica aí, tá? Não acabei a apresentação, não. Só me perdi aqui, na verdade. Cadê? Cadê? Nossa, tá bem longe lá, na verdade, capítulo 7. Mas não tem problema não. Bom, gente, olha só. Forma de propagação de calor.
A primeira forma é a condução térmica. Isso aqui eu falei no começo do ano para vocês. O que é condução? Condução é quando o calor, que é essa energia, né, ela vai de um ponto até outro, por exemplo, do ponto B até o ponto A da barra. Vocês sabem, né, que vai demorar um pouquinho, aí a pessoa pode queimar a mão. Por que pode queimar a mão? Porque o calor vai transitar por esse meio material que é a barra até chegar lá. Então, condução é quando o calor vai de um ponto a outro através de um meio material. Vocês sabem muito bem, né? Vocês já devem ter brincado com vela na vida de vocês aí, onde uma vela está acesa, você chega com o dedo aqui do lado e não se queima, mas se você botar a mão cá em cima, acaba queimando, né? Tá certo? Então, se você vai se queimar aqui nesse caso, é porque na verdade o calor ele transitou por um meio material. Então, essa é a condução térmica. E no caso da condução térmica, né, a barra não sai do lugar. Ela fica parada no lugar, é só o calor que vai de um ponto ao outro. A outra forma de propagação de calor é a convecção térmica. A convecção térmica acontece da seguinte maneira, né? Acontece, por exemplo, você coloca alguma coisa para ferver. Deixa eu ver se consigo mostrar um vídeo aqui para vocês também, né, para mostrar a convecção térmica fervendo a água. Vai ver um movimento que a gente não consegue ver corretamente, tá, pessoal? A gente não consegue ver quando a água está fervendo qual é o movimento, na verdade, que vai estar acontecendo ali, né? Não sei se esse vídeo aqui vai ajudar a gente a ter essa compreensão melhor. Isso aqui parece que vai ser bacana, mas deixa eu ver aqui. Uma panela operada com fogo aumenta. Infelizmente, isso aqui ficou parado. Imagine que um líquido esteja frio, outro líquido esteja quente, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, então olha só. Por que um líquido está subindo e o outro está descendo, né? Eu tenho uma cuba com água aqui. Ele pegou um frasquinho com um líquido que ele apenas tingiu, para vocês verem o movimento, tá? Ele tingiu. Aí esse líquido azul está com a temperatura mais baixa do que a água. Esse líquido vermelho está com a temperatura mais alta. Aí quando ele libera aqui, né, abre os potezinhos, aí vai ocorrer, na verdade, uma troca de calor, chamada convecção, que é quando o calor se transmite de um ponto para outro. No caso aqui, o calor da água mais quente vai passar para a água mais fria através da convecção, mas na convecção a matéria vai junta. Então vocês sabem que a água vermelha aqui está subindo, tá? A água vermelha está subindo e ela está levando calor junto. Olha que na condução era diferente. Na condução, a barra de metal fica parada, né? A barra de metal ficou parada, só o calor que andou pela barra de metal. Aqui o calor ele vai lá para cima, mas ele vai levando a matéria junto. E por isso que ele tingiu, para vocês acabar vendo isso aí, tá? Então essa é a convecção, né? A parte mais quente sobe e as coisas mais frias desce. Então, numa panela fervendo água, por exemplo, é a mesma coisa. É porque a gente não consegue ver. Se você conseguisse ferver água em uma leiteira de vidro, por exemplo, né? Vidro temperado, você iria conseguir ver uma corrente chamada corrente de convecção, que é essa corrente aqui que a gente vai começar a ver daqui a pouco, ó. Então, o vermelho sobe aqui, ó, vai começar a descer lá pelo outro lado, porque o vermelho vai ficando frio lá, né? E o azul chega aqui também. No caso da panela, aconteceria o seguinte: eu tenho uma chama aqui embaixo, né? A chama aquece essa água aqui de baixo, essa água está mais quente do que a de cima. Então essa água mais quente vai subir, a água mais fria vai descer. E isso vai ficar eternamente acontecendo. Essa é a chamada convecção, tá? Convecção térmica. Eu estou aquecendo aqui, a mais quente sobe, a mais fria desce. E eu tenho também a irradiação térmica, gente, que é a última forma de propagação de calor. E o que é a irradiação?
A irradiação é quando o calor vai de um ponto para o outro e não precisa da matéria para transitar. Isso vai acontecer, por exemplo, tá? No calor que o Sol emana até o nosso planeta, porque entre o Sol e o nosso planeta eu não tenho matéria, eu tenho um vácuo, né? Um vácuo espacial. Então, mesmo assim, o calor do Sol consegue chegar até o nosso planeta por um processo de troca de calor chamada propagação de calor, né? Chamada irradiação térmica, que é essa aqui que vocês estão vendo. Deixa eu ver se consigo encontrar aqui uma ilustração para falar para vocês sobre a irradiação térmica, né? Não estou conseguindo encontrar uma ilustração, tá? Mas é isso que eu falei para vocês. Entre o Sol e o nosso planeta, eu não tenho matéria nenhuma. Mesmo assim, o calor consegue sair do Sol e chegar até o nosso planeta. Isso é através da irradiação. Então, pessoal, as ideias da aula são essas. Vocês podem consultar outros vídeos, tá certo? Eu acabei que não me preparei para otimizar o tempo. Em relação aos conceitos, eles não estão. Eu não estou passando os conceitos de uma forma errada. Só não está organizada, né, para vocês, para ser um vídeo bem curto aí para vocês. Mas tendo a paciência, né, vocês vão conseguir entender, imagino. Mas também vocês podem consultar outros vídeos, é claro, né, no YouTube. Eu não vou colocar vídeos lá no Classroom, eu vou colocar apenas esse vídeo aqui, tá certo? Para vocês partirem desse vídeo. Se vocês tiverem interesse, vocês procuram outros vídeos no YouTube com o tema dessa aula. E então vocês terminaram de assistir esse vídeo e podem ir responder o formulário. É isso aí, valeu!